Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Não vou fazer discurso, né? Fiz uma abertura aqui que parece que eu vou fazer um discurso. Não sou político. Já fui, não sou. Só político nas relações, né? A gente tem que ter as relações políticas também. Mas aqui, ó, Diogo Rossi. Ó, passa lá o Bruno Flores, por gentileza. Acho que ele não quer mais ficar comigo, deve ser por isso. O nosso tablet para o WhatsApp. É que na verdade hoje o Thiago Rocha está mais para lá, daí ele começou a andar em direção ao Thiago. Ele já está procurando o Thiago. Isso aí. Esperto. Abriu brecha, né, Thiago? Ele sabe que é bom, né? Ele sabe que é bom. Flávio Valente também conosco. Boa tarde. E você participando com a gente. Já estamos aqui com os nossos telespectadores fiéis, como o meu sogro Esteban Lebede, que está conosco, o Sérgio Luiz Ritt Moreira, o Márcio Martins Fraga, Alexandre Mercante. E vamos fazer todos nós juntos, vocês também que ainda não entraram no Facebook aqui ou pelo nosso WhatsApp, o convite para que vocês participem conosco. Estamos ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo sistema da NET, nos canais 24 e 524. Para quem tem digital, 24, quem tem o sistema HD da NET, 524. E também para todo o país, para todo o mundo, pelas nossas diversas plataformas digitais, né? Começar pelo nosso site, rdctv.com.br/ao-vivo, você tem a programação real time aqui da RDC TV. Ou, se você preferir, né, as lives dos nossos programas, como agora está o Virando o Jogo, pelo Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. E RDC TV Digital você digita e acessa também para o Twitter e para o YouTube. Tá certo? Esperando o seu recado, a sua participação aqui no programa. E, se preferir, pode ser pelo nosso WhatsApp, 998 15 9990. Repito, 998 15 9990, o número do nosso WhatsApp. Antes da gente falar de Grêmio Internacional, alguma coisa que tem relação, no caso, com o Internacional, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ontem o jogo do São Paulo com o Tajeres, em Córdoba. Essa é a primeira ou segunda fase da Libertadores? Segunda. Segunda? Primeira para o São Paulo, segunda da competição. Tá. E o Atlético Mineiro entrou nessa fase também ou entrou Nessa também. Na segunda? O brasileiro sempre entra na segunda. Os brasileiros na segunda. Pelo ranqueamento. E antes da fase de grupos ainda tem mais de uma etapa, não? Sim. Tem mais de uma etapa. Um jogo ainda. Tem mais um jogo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade. Eu nunca achei o São Paulo, desde o ano passado que eu venho dizendo isso, não acho o São Paulo um grande time e tal, mas eu fiquei surpreendido negativamente com o São Paulo ontem. Né? Olha, eu tratei o São Paulo hoje de manhã e eu acho que eu vou tratar assim até que me mostre ao contrário, um time indolente. Mas ruim também, né? Não, acho que mais indolente do que ruim. É que eu enxergo que o planejamento foi feito de maneira equivocada, né? Eu e o Diogo, a gente estava conversando antes de vir para o programa, e o Diogo estava trazendo um detalhe que chama muita atenção. O São Paulo não repetiu nenhuma escalação nesse início de temporada. Você tendo um jogo decisivo na Copa Libertadores da América contra o Tajeres, em Córdoba, na Argentina, sabendo a dificuldade que é o adversário, o mínimo que se espera é que você tente montar uma equipe base e a partir dessa equipe base você vá acertando e vai dando ritmo de jogo. O São Paulo trocou adoidado. O Gonzalo Carneiro foi um jogador que não foi sequer testado na Florida Cup. No último jogo do São Paulo entrou na equipe, rendeu um bom futebol e depois não foi aproveitado. É uma troca muito inconstante. O presidente do São Paulo continua fazendo as maluquices que é o Leco. O Raí não consegue dar o norte que o departamento de futebol do São Paulo precisa para o restante da temporada. São Paulo é uma verdadeira bagunça. Eu já começa pelo próprio treinador, né? Quem é o treinador do São Paulo? É um jovem, não tem currículo ainda, não tem experiência, o André Jardine. Essa aposta dos jovens muitas vezes pode dar certo, né? Deu certo com o Carille, né?
Mas é um risco muito grande. Pelo jeito, esse rapaz não vai encaixar. Depende do grupo também, né? O grupo não é. O grupo não é. O treinador essas coisas, jovem né? precisa que o grupo coopere, né? E a gente viu esse mesmo grupo do São Paulo derrubar o Diego Aguirre, por exemplo. Que é um treinador muito experiente. Mas O problema do time do São Paulo, na minha visão, é um problema que chama muito atenção, que é o seguinte, é um clube sem norte. Não é um time sem norte. Já é um foi, né? clube sem norte. Já teve norte o São Paulo durante muito tempo. Pois né? assim, o Raí... Vamos fazer um comparativo do Raí jogador com o Raí diretor? Rápido. O Raí foi titular no princípio de uma Copa, e aí todo mundo viu que ele não tinha condições, e ele saiu do time. Ele durou uma rodada de uma Copa do Mundo. Uma. É o mesmo como diretor de futebol. Não, e vou mais além. O Raí, o capitão Ele daquele era o time 10 da seleção, e né? o capitão era o Dunga, e a outra liderança que se apostava era justamente fora o Romário, que era uma coisa particular, mas era o Raí. Era o grande jogador em ascendência. Ele não Jogou consegue, só a primeira ele partida. não consegue segurar isso, né? Agora, o São Paulo, eu acho que é um somatório justamente dessas deficiências. Porque em termos de jogadores, eu sinceramente não sei como até hoje o Jusilei é titular no time do São Paulo. Eu falei isso no início de 2017. Na verdade, bem essa linha de não ter norte. O titular do São Paulo, que terminou a temporada de 2019, foi o Luan, jogador que hoje está na seleção sub-20. Então, para tu ver como não tem norte, o atleta que era titular no final da temporada de 2019 acaba sendo convocado para a seleção sub-20 e o clube permite. O clube simplesmente permite a sua ida para a etapa sul-americana, que, particularmente para um atleta que já vem tendo rendimento na equipe profissional, não leva a nada. E tem um outro ponto, e a gente pode fazer o link até com o próprio Internacional, né? Porque são duas equipes que no início dos anos 2000 despontaram, o Internacional ganhando aí Copa Libertadores da América, sendo vice do Campeonato Brasileiro, depois conquistando Copa Sul-Americana, isso, são campeões mundiais, e se perderam no meio do caminho, tanto o Internacional quanto o São Paulo. E a notícia trazida pelos colegas que estavam lá em Córdoba, na Argentina, é que o São Paulo fretou um avião com 25 conselheiros do clube que foram acompanhar a partida lá. O André Hernan, do Sport TV, para corroborar com o que o Thiago falou, ele disse que na delegação de jogadores não tinha 25. Pois é. Por que a gente está falando do São Paulo enfocando Continua tanto? vivendo sob louros, né? Passados. Porque a gente tinha ideia de que o São Paulo passasse com facilidade até. Porque o Tajeres, ontem na transmissão, eu estava acompanhando pelo Sport TV e foi dada essa informação, o Tajeres enfrentou CSA, Chapecoense, São Paulo, Grêmio e mais outro clube grande do Brasil. Ele só tinha vencido os dois clubes menores, que era CSA e ele nunca tinha vencido um time grande do futebol brasileiro nas disputas que tiveram o enfrentamento CSA, até nem agora. sabia. Pois é. Não, eles disputaram a final da Copa Mercosul. O CSA venceu aqui e perdeu lá em Córdoba. Então, só dos times menores, menor porte. Foi a primeira derrota de um clube grande, de um time grande brasileiro para o Tajeres. E a gente tinha ideia que o São Paulo passasse com facilidade e seria adversário do Internacional na fase de grupos. Não, teve colega nosso, Rogério, que colocou o São Paulo passando no grupo, o Internacional ficando. Pois é, então. Bom, eu já acho que o grupo do Inter não é nem mais da morte. Por quê? Sim, o São Paulo não é grupo da morte. Sim, mas se Sim, o mas ele Tajeres põe mais uma jogar... Argentina. Não, o Tajeres não joga nada. Bom, mas tudo bem. O São Paulo é que é fraco. Tá, mas Então se vamos a gente for torcer avaliar pro- jogar nada por jogar nada, o isso. Inter também não tá bem, né? Tá bom, Quem é o... Vem cá, mas o São Paulo... Tem Independente o São Medellín, Paulo, né? Ainda que o eu São acho que é Paulo, bom o São time. Paulo tem o seu D'Alessandro Brincadeira. também, né? Nenê. Não, o Nenê e o Hernanes também. O Hernanes Não, mas tá o Hernandes jogando pelo nada. menos Mas tá que- voltando agora. O Nenê tá 2 anos enganando. O já. Hernandes ele tá nitidamente sem ritmo de jogo, não era para ele ter iniciado a partida, não era para ele estar para agora Mas jogando. ali Mas todos estão. Esse início de temporada realmente está pegando e para o São Paulo também está pegando. O Diego Souza entrou assim. Mas daí pega uma também pro largura, Tajeres, te digo, né? Pega também pro Não, Tajeres. mas eles não estão no pique, né? Mas o Tajeres também não tá, Flávio. Mas é que parece o- que são mas- jogadores mais Não, magros, mas mais não, jovens. vai Mas é que o Dois. Tajeres, não esquece que o calendário lá é Tajeres tava diferente. correndo. né? Não,
não. Eles têm- Rogério, eles têm o uma Tajeres... parada. Não, olha só. O Tajeres, ele termina o Campeonato Brasileiro agora na primeira semana de dezembro de 2018. O Tajeres joga mais uma semana no Campeonato Argentino. Termina no dia 12 Mais de adiante, dezembro, tá? Depois entram em férias. Depois eles têm o torneio de verão, que é amistoso. É amistoso. Mas e o argentino volta no mesmo período estadual. Eles estão no mesmo nível de físico do São Paulo. Não, essa desculpa para mim não serve. Mas eles têm esse torneio de verão, mesmo que sejam jogos amistosos, é muito mais preparatório para a competição do que... Me pareceu... Mas, de qualquer maneira, eu acho que mais jovens, não serve como desculpa. Quem é o Bruno Pérez, esse lateral direito do São Paulo? Ex-Roma, ex-Santos, ex-Torino. Mas desaprendeu de jogar? Que ele era um meia, né? A zaga do São Paulo, olha... Bruno Alves e Arboleda, eles entregam tudo, né? Impressionante. O Valente falou dessa questão de idade e é verdade. Eu estava acompanhando, acho que o Twitter do colega Sérgio Xavier, da Sport TV, e ele estava relatando que o São Paulo tinha uma média de idade acima dos 27 anos, nenhum jogador que entrou em campo tinha abaixo dos 27 anos, e o Tajeres tinha 7 jogadores na média de 23 anos. Só a idade de 23 anos. Só o Guinha Azul tinha 40. Tinha, não tem, tem 40. Não, mas é um caso específico, né? A outra sequência de atletas, 7 jogadores da equipe do Tajeres, era tudo com 23 anos. Pela própria comemoração dos gols, a gente via que eram jovens. O que fez o primeiro gol, que fez o segundo, né? Isso, o Ramírez e o Pochettino. Ainda nessa linha de jovem, nós falamos sobre o técnico. Eu torço porque eu quero que os nossos treinadores, até os atletas nossos que ou se criaram ou passaram por aqui e que tiveram algum vínculo, não é, maior com o nosso futebol do Rio Grande do Sul, eu torço por eles, né? Torço pelo André Jardine. Mas o que o André Jardine fez ontem, por exemplo, ele está perdendo o jogo de 1-0. Isso. Aí o Hudson, para ver como o Hudson ficou sobrecarregado naquele meio-campo que tinha o Jusilei, né? Não, o Jusilei é o seguinte, né? Mas qual é o outro? Jusilei, Hudson, Hernandes, isso. Aí Nenê, Everton e Pablo. O Everton também, se falava maravilhas desse. Eu acho que os caras confundiram o Everton de lá de São Paulo com o Everton do Grêmio em algum momento. Bom jogador o Everton do São Paulo. O Everton Cardoso. Do Flamengo, né? Aí eu só queria voltar à questão. Só acho que ele não vai 10 milhões de reais, né? Aí, quando o Hudson foi expulso, no segundo tempo, já tinha o quê? Tinha, eu acho que uns quase 20 30, minutos. Quase 30. Quase 30. Tu está perdendo de 1-0, é um resultado razoável. Eu digo, bom... E o Hudson que quase tinha feito um golaço no primeiro tempo. Eu digo, agora ele vai botar aquele rapaz que entrou mal também... William Farias, que é meio campo, né? É volante. Ex-Vitória, né? Tá? São Paulo se reforçou para a Libertadores com ex-Vitória. Tá. Aí vai botar aquele jogador, eu digo, ele vai tirar ou o Everton, ele vai tirar ou o Pablo, porque ele tinha colocado o Diego em campo. Aí não, ele tirou o Hernanes. E perdeu todo o meio campo. Tirou o Hernanes. Entregou o meio de campo. Mas aí é que eu digo a falta de experiência. O provável é que assim, o que eu penso, tá? Para tentar ajudar o Jardine, não que ele precise. Dentro do planejamento dele, provavelmente, deveria estar sacar o Hernanes. Porque fisicamente o Hernanes não tem condições para 90 minutos. É o segundo ou terceiro jogo apenas do Hernanes no ano. Então ele não teria condições para 90 minutos. Só que, claro, ali o planejamento se inverteu dentro do jogo. Aí faltou experiência para ele inverter também dentro da partida. Agora, uma coisa é fato, né? É fato. O São Paulo, o André Jardine disse ontem, e aí pelo menos ele tem consciência disso. O São Paulo não tem nenhuma mecânica, nada. Nada. E assim, eu posso estar sendo precipitado, eu sei que às vezes, né, no afã de ver as coisas, a gente se precipita, mas o sonho de uma noite de verão enganou o São Paulo, né? Qual? Pablo, né? O Pablo. Não, o Pablo precisa ter todo um esquema para ele jogar. 7 milhões de euros no sonho de uma noite de verão é muita coisa, né? O menino não consegue fazer nada. Escuta, com essas críticas que nós estamos fazendo ao São Paulo e as críticas que a gente tem feito ao Internacional, se jogassem hoje, qual seria o placar? Pois é. Seria olha, um 0-0. Seria muito peleado. É que eu ainda, no Inter, eu consigo ainda ver uma ideia. No São Paulo, não. Eu posso não concordar com a ideia que está sendo realizada no Internacional, e não concordo, acho que precisa evoluir. Boa visão. Mas o Internacional tem uma ideia, o São Paulo não, o São Paulo é um arremedo de time. 0-0, assim, muito disputado. Me ocorreu uma ideia na cabeça, como é que foi a viagem de volta desses 25 conselheiros aí no avião? Com 2-0 na mala, nenhuma perspectiva dentro de campo. Eu não tenho a menor dúvida. Já deve ter tido o grito fora Jardine. Não, e a notinha que o São Paulo lançou oficial dizendo que o Jardine permanece...
Né? o fato de que ele está já... É a nota para dizer assim, ó, Tá na boca da permanece até caçapa. o fim de semana. Está na boca da caçapa. Não, acho que até o fim de semana não. Eu acho que ele fica até o jogo da volta, que é quarta-feira que vem. Sim, mas aí vai esperar a desclassificação? Mas agora já tá. Agora, Mas aí a questão é a seguinte, né? Quem é que o São Aí Paulo também. arrisca alguma O mercado coisa. também não oferece muitos nomes para É, São verdade, Paulo. Olha aqui, ó, mas- o Márcio Martins Fraga está dizendo só o Hudson joga bola, o resto é tudo mentiroso e Hudson, preguiça bom jogador, total. também gosto. O Hudson estava no Cruzeiro e o Internacional precisando de jogador de meio campo. O Grêmio se reforçando com o... que veio do, que é do Flamengo? Não, Não, o Rômulo. o Rômulo. Sim. Tá? E o Hudson lá, né? Podia nessa saída do Cruzeiro, voltando para o São Paulo, ter entrado a dupla Grenal aí. É um baita do jogador, né? Mas enfim, olha E o aqui, ó. Jusilei foi repatriado, mas... Não, o Jusilei é o seguinte. É o Agora- assim, a gente no futebol, né, o Rogério, a gente fala do carregador de piano, né? Que é o cara que geralmente não aparece no jogo, que faz as funções Mas do ele operário. quebra o piano, cara. Não, ele não solta nunca o piano. Quebra o piano. Não é a Ele pergunta tá que eu sempre com o faço. piano nas costas. Não, O Márcio está concordando contigo, Diogo. Verdade, Diogo. Eu acho Obrigado. que ele próprio, Pablo, deve estar arrependido de ter ido pro São E Paulo. outra coisa, o Jusilei, uma dica pra ti. Faz o spazinho, meu filho. Tu que tá ouvindo. Porque, bah, tá feia a pegada ali. Olha, ele Leva deve o- estar no mínimo, uns 5 quilos acima do O peso. Felipe Augusto Maranguelo diz aqui... Isso é boa uma dica tarde. de quem sabe o que é importante. O no quanto esporte, né? ruim é estar acima do peso. Por que eu fico tanto tempo no ar? Porque tu é bonito, né, Rogério? Por que eu tô tanto tempo no ar? Tu é bonito. Os guris estão Chamar a falando audiência, aqui, hein, velho? Mandar um grande abraço pro... Me tira do ar um pouco. Recebi aqui Tem a câmera aberta, dá um pouco, me tira do ar, eu fico muito close. Recebi um... Aí as rugas ficam aparecendo. Recebi um Hein? recado aqui de um amigo, Fernando Faiden, está nos assistindo. Um grande abraço para ele, acompanhando o programa. Né? E ele disse, né? Estou assistindo pela beleza do Rogério Amaral, deve ser por isso que tu fica aí. Tá bom. Né, Mas em- a pergunta que eu faço, o futuro grupo do Inter fica pior com o Tagere? Já era ruim, né? Poderia entrar o São Paulo. Agora, o que se vê é que talvez esses Tagieres vá adiante, né? É E que possa depende entrar. O que seria? Será pior? Eu acho que depende o muito da Tagere não passa pelo circunstância. Medellín. Depois tem que ver eu o acho. cruzamento lá adiante. E o depende outro. da circunstância. Qual é né? o cruzamento? Palestina e Medellín. Que vai Independente ocorrer. Medellín. O Palestino empatou ontem, né? Com o Medellín. Empataram Com o Medellín. com o Medellín, 1-1 No Chile. No Chile. em Palestino, né? Em Palestina. Mas qual é a história desse Independente para ser tão... Não, a poder ser história, pior que o a Tajeres? história até não é Pois tão é. grande, né? Mas é um time ouvi falar. recente que chegou até, né, para fases grandes da Libertadores da América, mas Semifinal, recentemente semifinal, acho, né? É. E é aquela questão. Naquela semifinal, acho que com o Independente Del Valle, aquela meio Isso. estranha. Tecnicamente é um time mais ajeitadinho Não, que o os outros. Independente de Medellín não eliminou o Grêmio numa Libertadores? Eliminou. Sim. Eliminou. Sim. Sim, o Grêmio tinha vencido uma Libertadores em 95 em cima do Atlético Nacional de Medellín. Depois pegou outro E Medellín. depois, quando pegou É que aquele que O o, Grêmio, Independente aquele foi- que o Grêmio venceu, o pessoal está confundindo muito isso, viu, Rogério? o quê? Até, não estou dizendo que tu fez isso, mas muita gente tem confundido. O Atlético Nacional de de Medellín Medellín. é o chamado Nacional, que Isso, é o nós tratamos Nacional. aqui. E o Independente Medellín é o outro. É o outro né? time É o da outro. cidade, sim. que eliminou o Grêmio Na Libertadores seguinte. Libertadores seguinte. Mas até os É. nossos colegas têm confundido, porque o Medellín, que pode entrar no grupo do Inter, não é o Atlético Nacional, Não, né? é o Mas- Independente. sim, mas- é. Eu acho que é muito pela nomenclatura. É muito Porque parecido. antes era o Nacional de Medellín, né? É, E aí até Independente. pela crescente do time, E aí com você acrescentou o a Atlético, confusão né? com o Nacional Então- do Uruguai, meio que se trocou Mas eu não o tenho chamado para Então Atlético Nacional. vamos esclarecer, tá? Vamos esclarecer aqui, então. Quem o Grêmio venceu foi o Nacional. Vamos simplificar. Quem o Grêmio venceu foi o Nacional. E por quem o Grêmio foi eliminado foi o Independente. Os dois da cidade de Medellín, mas quem não entendeu ainda é como se fosse Grêmio Internacional. Mas não tem a menor dúvida, o grupo do Internacional fica mais fácil sem a presença do São Paulo. Fica mais fácil. Lógico. São Paulo, o Deixa eu time, só, o deixa eu time só me do explicar uma coisa o aqui. Quando eu time- digo quem não entendeu ainda, não estou falando do nosso telespectador, estou Lógico. falando para os nossos Sim, colegas. que é. O time do São Paulo, o grupo do São Paulo, é um time bagunçado. Mas se a gente pegar peça por peça, tem bons valores, tem bons É atletas. que o problema O problema é que maior- não é um time. Não, e o problema maior do São Paulo no grupo é que é o seguinte: São Paulo e Internacional é clássico brasileiro, né? Sim. São Paulo e Os dois Tajeres crescem. é Brasil e Argentina, aquela coisa. Pá,
tá, entendeu? Por isso que eu digo, mas São Paulo e Inter, pô, foi final de Libertadores, né? Todo um outro ambiente, semifinal também, então pesa muito na hora da disputa, porque provavelmente se o São Paulo conseguir reverter contra o Tajeres, que eu acho muito difícil, a disputa do segundo lugar do grupo pode ficar entre eles. O River não é todo esse supra-sumo, mas pode acontecer. Num São Paulo e Inter, uma disputa de vaga. E vamos combinar que o River Plate já teve o benefício da Comebol, agora a Comebol não precisa mais estar beneficiando o River. Né? Não. Já teve, tudo bem. Segundo a teoria Rogério Amaral, né, de ver as bruxas, esse ano o Grêmio tem que receber um carinho da Comebol. Ah, com certeza. O bônus, né? Com certeza. Isso aconteceu naquele ano, tá? Que o Olímpia foi campeão, era o centenário do Olímpia, lá, o time do Paraguai, aquela história. Nós tivemos aquele absurdo no Estádio Olímpico, né, de voltar o Eduardo Martini, que substituiu o Danley, defendeu um pênalti, sem nenhuma irregularidade, e se tivesse alguma irregularidade, muito menor do que as que cometeu o goleiro do Olímpia. Tá? E aí o Olímpia foi classificado. Por quê? O River Plate, se não ganhasse a Libertadores, ele estaria fora da Libertadores desse ano, porque ele não tinha, via Campeonato Argentino, obtido classificação. Então, essas coisas, infelizmente, elas acontecem. E o futebol argentino tem e sempre teve muita força dentro da Comebol, e o futebol brasileiro, que nunca conseguiu ter essa força, apesar de ter representantes lá dentro da Confederação Sul-Americana de Futebol, agora, né, pelas barbaridades feitas pela CBF, está mais desprestigiado ainda. Então, essa é a situação. Infelizmente, né, Rogério, que todo esse teu raciocínio seja razoável, né, mas infelizmente ele acontece, né? Por sinal, a Toyota saiu da Taça Libertadores. Qual foi? Entrou um outro patrocinador de nome grande? Para entrar um grande patrocinador, a gente espera que o anúncio seja feito aí nos próximos dias, né? Porque ela vai sair agora. Eu te confesso que isso aí, a mim particularmente, não interessa muito, interessa mais para os tesoureiros dos clubes, né? Mas que peça no ano passado... Não, é que talvez no ano passado o Grêmio tentou, via alguns desses patrocinadores também. Em 2016 já fez isso, 2017 já fez isso, né? Sim, não, e foi justamente isso. Então, mas também é uma coisa de se avaliar, né? Porque daqui a pouco até a força pode aumentar, ou diminuir os clubes brasileiros. Num raciocínio assim, talvez, não sei se um pouco ingênuo meu, a Comebol talvez esteja avaliando, né, que não compensou muito todas essas armações e quem sabe ela volte a ser mais assim, tem um tratamento igual entre todos os clubes que participam. Flávio Valente. Eu acredito, será? Flávio será Valente. Possível Flávio isso? Valente, eu quero te dizer que nós temos agora, no mês de abril, um evento também importante que se chama Páscoa. Tá? E tem o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, tá? Esse coelhinho, ele traz ovinhos de chocolate, essa história toda. Mas pro final do ano, tem o Papai Noel também, tem né? Santa Claus, tal, Papai Noel, tal. E tem outras datas no coisa meio. linda, né? A ingenuidade infantil é uma coisa assim Chegou que eu a ficar admiro, vermelho né? de acreditar em coisas boas. Olha aqui, ó. Rapidinho, só pra gente falar ainda dos times brasileiros, para mim o caminho mais fácil é o do Atlético Mineiro. Por incrível que pareça. Na Libertadores? O Atlético está na segunda fase ainda da pré-Libertadores, né, enfrenta o Danúbio. Empatou 2-2 o primeiro jogo lá em Montevideo. Mas tem que passar pelo Danúbio, depois enfrenta Defensor do Uruguai ou Barcelona de Guayaquil, e se entrar na fase de grupos, pega Cerro Porteño, Zamora e Nacional do Uruguai. Para mim é o caminho mais fácil entre os brasileiros. Mas tem que se ajudar, né? Tem que passar. Quem está aqui? O João Luiz Burtessandro Chicão diz: Rogério, tu ficas muito tempo no ar pelo tempo de televisão. Pela minutagem. E diz assim: procura atender a todos na medida do possível, é flexível e não é um tranca-fila. Tá? Legal, obrigado. Sérgio Luiz Ritt, no nosso WhatsApp, diz que Rogério Raiz quer ver a tua indignação sobre Vasco e Juazeiro ontem. Tá, vamos falar. Rogério Raiz. Vamos falar. O Rogério Raiz. Rogério Raiz é muito bom. Aliás, é o seguinte, ó. Mandar um beijo para a Andréia do marketing que está nos assistindo, mandou o WhatsApp dizendo o que é beijo. Então, beijo. Beijo para a Andréia. Beijo, Andréia. Olha, que ontem, eu não me lembro, é uma falha da minha memória,
o motorista de aplicativo. DNA. Né, exatamente. DNA. No meu caso é DNP. Data de nascimento na profissão antiga, DNPA. E aí ele estava me falando justamente sobre isso. Né? Eu até brinquei, eu digo, teve uma época que era raiz, agora tem muito Nutella. Tá? Que era em cima das entrevistas coletivas. Eu disse, olha, entrevista coletiva é muito complicado hoje, porque o repórter não pode. Na minha época, você entrevistava separadamente o treinador, cada repórter entrevistava o treinador. Então você podia fazer um approach, uma aproximação no assunto, não precisava entrar de sopetão. Tá? Então você ia aproximar, leva disso, Flávio. Né? Aí tu esperava o treinador, o jogador no pátio, né? E aí tu escolhia qual era a abordagem que tu queria fazer. Claro, sem tu fazia a tua matéria, exatamente. cerceamento. Mas né? o que tinha possibilidade? De você fazer uma primeira até uma segunda pergunta mais amena e na terceira pergunta tu entrar e aí a entrevista já estava fluindo numa boa tal. Se tu entra numa coletiva onde tem mais 10 repórteres perguntando, tu não tem talvez a chance de fazer uma primeira pergunta, né, mais amena para vir buscar o assunto que tu quer na segunda ou terceira pergunta. E se tu entra de sopetão, tá, tu pode simplesmente, de repente, estragar toda a coletiva. Né? Estragar toda a coletiva. O ritmo, né? Então, esse lance de entrevista coletiva, claro, por isso que os clubes adotam. É benéfico para o entrevistado, é benéfico para o treinador, para os jogadores que vão ser entrevistados, porque essa é a situação. E aí, tu pode entrar com uma pergunta de sopetão, mas vai ser, até acho que poderia ser um pouco mais contundente as entrevistas. Tá? O Diogo, por exemplo, que eu tenho ouvido nas entrevistas, ele normalmente faz isso. Ele toma porrada, leva porrada, mas tudo bem, essa é a função do repórter. O pessoal está andando um pouco com medo, né? O Diogo vai lá e toma porrada, daí para continuar na porrada o outro não. Pergunta assim, mas... E o jogo foi bem, né? Foi tudo certo e tal. Não se segue aí o prosseguimento das dúvidas que precisam ser sanadas por vezes, né? Não, e essa questão da blindagem, né, acaba sendo de serviço à própria informação. Parece que o jornalista ele quer ir a fundo só porque ele quer ir a fundo ou criar um rolo. Não, ele quer esclarecer algo, né? O ano passado a gente ficou aqui tentando ver por que o Luan não estava rendendo bem. A gente não conseguia ter essa informação, porque daqui a pouco tu não conseguia entrevistar o Luan para perguntar, vai cá, cara, por que não tá vendo? E aí é bola. Aí esse ano o Grêmio tentou botar ele numa negociação para ver se o cara se acorda, né? E parece que agora ele está jogando mais. E não se desenvolve uma outra coisa, né? Eu até conversava com o Diogo esses dias sobre isso, porque eu estou começando agora, eu sou de uma geração completamente diferente do Rogério, por exemplo. Será que ninguém teria descoberto, por exemplo, mais atrás, quando não se tinha tanta essa blindagem, que o Luan tinha um problema mais cedo até? Nenhum repórter conversaria com ele em off, assim, Luan, claro, o que está acontecendo? Eu tenho um problema assim, que me prejudica assim. Isso teria até sido noticiado com uma antecedência maior, o caso teria... Talvez até uma repercussão diferente. E num primeiro momento o clube se protege e na realidade, quando a verdade não é esclarecida, quem perde é o próprio clube. Mas eu acho que também, mas em cima disso que o Bruno falou, mas eu acho que também é outra realidade. Hoje a diferença salarial entre os jogadores... Havia diferença, mas hoje é exorbitante demais. Não, sim. Hoje é muito grande, é muito. O clube de futebol, na minha visão, hoje ele deixa criar uma coisa que é um problema, que são os factoides. Porque esse caso do Luan é claro, ele tinha um problema físico, que o Grêmio demorou um tempão para dizer o que era. Aí já se criou uma série de coisas. É problema disso, é problema daquilo, é vestiário, é noite, é extracampo. Quando que, na verdade, era simples, era só chegar lá e dizer, é assim, assado e fim de papo. Mas nós tivemos até ontem que se esclareceu a situação. Aqui no programa a gente ainda estava debatendo se era uma fake news, qual era a realidade do caso do Marcelo Groi. Até que as redes sociais é que estavam explorando. Isso é que os clubes têm que ter atenção. Não adianta ficar blindando, porque as redes sociais daqui a pouco esclarecem tudo. E às vezes não esclarecem. É que querem ser muito terminam fazendo uma notícia distorcida. Que na verdade foi o que pareceu, né? Vamos mostrar aí a imagem do Marcelo Groi. Né? A imagem dele ele foi em Miami. Ele fez. Foi aonde? Em Miami. Em Madrid. Madrid? Desculpa, foi em Madrid. Em Madrid.
ele fez a cirurgia, mas isso não tem nenhum prejuízo para o negócio. Não, o não, Grêmio e o... Qual é o clube dele mesmo? Al Ittihad. Al Ittihad. Detalhe é o Então, seguinte, o que se criou, o debate que se fez, é que possivelmente poderia ter sido o Al Ittihad enganado. Quando na verdade não, na Foi verdade o esclarecido que ele Ittihad sabia, né? O já clube sabia, né? contratou dessa maneira, tentou fazer uma análise prévia, daí decidiu fazer a cirurgia do Marcelo Groy, que realmente, e aí a questão da rede social. Na rede social se falou assim, Marcelo Groy só volta na próxima temporada. Pois é, mas a próxima temporada do futebol árabe é em abril. Abril, É daqui maio. 2 meses, 3, entende? Então é uma questão da solução que não se E dá. agora já se esclarece, ele volta no segundo semestre. Né? Vai perder o início da temporada para jogar, mas volta a jogar no segundo semestre. Ok, Ok, fim. Tá feito. Esclareceu. Não precisa. Olha aqui, ó, vou tentar seguir o que disse o Chicão aqui e atender mais os nossos telespectadores. O meu sogro Esteban Lebed, aqui em São Paulo, Apostos, bom programa. O Márcio Martins Fraga diz, São Paulo já era, -1 para conta, vamos Inter. Tá? O Sérgio Luiz Rite Moreira entrou aqui também. Né? Boa tarde, gente boa dessa mesa repleta de talentos. Tá? Sobre o futebol, estou indignado. Quando é que vão respeitar as equipes pequenas? Que fizeram ontem em Juazeiro foi crime e a imprensa do meio do país ignorou. Por isso que digo, a corrupção vai demorar a sair desse país. Bom, isso aí também. Mas só por uma questão de que eu vi, o Sport TV não foi enfático, né, no sentido de questionar a arbitragem, mas disse, através do Leonardo Gaciba, que era o observador da arbitragem, que não tinha havido pênalti contra o Juazeiro a favor do Vasco aos 40 e tantos do segundo tempo. Não foi nada, né? Não foi nada. Mas melhor foi as postagens do Juazeirense no Twitter, né? Melhor de O todas. que diz? Não, foi sensacional ali. Teve um momento ali do jogo, nota oficial, tá? Logo depois da classificação. Fornecimento de energia vai tudo bem por aqui no estádio Adalto Moraes. E o fornecimento de água também, porque o Vasco sofreu com corte de energia elétrica e corte de água ainda nessa temporada. Sim. Mas faltou energia lá durante o jogo. Sim, perfeito, mas daí foi solucionado. O Tajeres ganhou do São Paulo, mas quem foi garfiado fomos nós. A vida é muito injusta. Falando da derrota do São Paulo, Talheres. Detalhe que, curiosamente, com essa novidade da Copa do Brasil, né, do time menor ter só que vencer para se classificar, só vencendo classifica. É o time da casa. O Juazeirense não tinha ganho nenhum jogo na temporada, tinha tomado 7 recentemente e ia ganhar do Vasco. E o pênalti a favor do Juazeiro, que fez o placar de 2-1, tá? Existiu de uma maneira, esse Castan, como é o nome Leandro dele? Castan. Leandro Castan. Pelo amor de Deus, um zagueiro que puxa a camisa do adversário na pequena área, o juiz de frente, Na várzea, tem que mandar prender. Na várzea tu não faz isso. Tem que mandar Ficar prender. te mata. Olha aqui o Tipo Chicão. Inter e Veranópolis, assim, aquele primeiro pênalti. Mas ainda mais claro. Né? O Chicão dizendo que ontem assistiu o São Paulo e além do time medíocre, um treinador novo que assistiu passivamente à derrota. Nem atitude teve de indignado. Isso responde porque 7 ou 8 treinadores argentinos estão na Europa e em outros continentes e nós nada. Ou estou errado, diz o Chicão aqui. Tá? Deixa eu ver quem mais que está conosco aqui. Também participando. A Cacá Colorada, ela manda um recado. Obrigado, Cacá. Oi, Rogério, prazer em revê-lo novamente e tal. Grande jornalista, muito obrigado, Cacá. Cacá Colorada. E em seguidinho eu atendo mais eu fiquei devendo aqui o Felipe Augusto Maranguelo, que diz, boa tarde, o padrão brasileiro e sul-americano é o da mediocridade e em 2019 não será diferente. Bom, vamos abordar esses assuntos e atualizar também o noticiário de Grêmio Internacional em seguidinho. Lembrando para você que o Estação Verão Sesc agora acontece também em Porto Alegre. Já a tradicional promoção do Sesc aqui do Rio Grande do Sul no nosso litoral, tanto o litoral sul quanto o litoral norte, e agora também nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, acontecendo aqui em Porto Alegre durante esse mês de fevereiro. Já foi assim em janeiro também, com diversas opções gratuitas de esporte e lazer. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe! A programação completa você tem no site do Sesc, sescfnrs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fecomércio Sesc RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Muito mais diversão para o seu verão. Mensagem do Zafari, já voltamos.
Muito bem. Passe no Zafari, que você tem, além das ofertas, a qualidade dos produtos que são oferecidos pelo Zafari. Bom, antes da gente falar em Copa do Brasil, vamos às informações do Grêmio aí com o Guilherme Paz. Guilherme. Treino realizado essa manhã aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, onde novamente o lateral direito Léo Moura não participou das atividades com os demais jogadores. Matheus Henrique realizou a primeira parte da atividade com todos os jogadores, mas na segunda parte treinou em separado por conta de dores no pé. No próximo domingo, o Grêmio enfrenta o Avenida, valendo a taça da Recopa Gaúcha. E o atacante Everton já disse que Renato quer o título. O Renato também que pediu para todos os jogadores assistirem os jogos da Libertadores, de outros campeonatos, já que são possíveis próximos adversários ainda essa temporada. E sobre essa temporada, teve antecipação no Grenal, que era dia 17 de março, agora passou para sábado, às 19 horas, dia 16 de março. Uma outra informação é que o goleiro Marcelo Groy passou por uma cirurgia no punho em Madrid, mas o negócio não corre risco de ser desfeito. O Grêmio até já recebeu boa parte do dinheiro da venda. Com as notícias do Grêmio, aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, Guilherme Paz. Obrigado, Guilherme. Então, confirmando aquilo que falamos, mostramos inclusive aí a imagem do Marcelo Groy operado e tudo certo na negociação. Falando de Grêmio, o Marcelo Caju Westerhoffen diz aqui, com a compra da Arena, o presidente Romildo deve ser eternizado como o maior presidente da história do Grêmio. Eu digo assim, uma pena, tá? E eu sinto isso, que o Grêmio não tenha conseguido ir com força máxima naquele jogo contra o Real Madrid. Não sei se venceria, isso é difícil, talvez não vencesse, mas se o presidente Romildo, o Grêmio tivesse vencido, eu não tenho dúvida que ele já estaria eternizado como o maior presidente da história do Grêmio, superando, inclusive, o nosso saudoso Fábio Koff. Mas aqui está a opinião do... Difícil essa, hein? Hein? Difícil essa, hein? Mas é que um título mundial... Ainda tem o final do ano ainda. Mundial sempre tem um peso muito grande. É que o Koff é bicampeão da Libertadores, né? Não, tudo bem, mas o Koff foi campeão mundial. Foi campeão mundial. É bi da Libertadores. Tudo bem, mas daqui a pouco ele pode ser, o Romildo pode ser bi da Libertadores. Ainda pode. Mas ainda temos esse ano ainda, né? Mas de qualquer maneira, o que o Marcelo Caju fala aqui é sobre esse negócio da Arena, que realmente... Já há informação concreta da compra? Não. Mas o caminho também foi aberto por Fábio André Koff, né? Que eu acho difícil. Todo o contrato que tinha sido redigido na gestão do presidente Paulo Odoni, e o Fábio André Koff falou que naqueles moldes não tinha como o Grêmio se sustentar, né, durante a temporada. No futebol, verdade, a gestão dele deixou bastante a desejar por um presidente que tem todo esse passado, mas olha, é complicado, é bastante complicado. É que em termos de títulos, com certeza o Dr. Koff, o Fábio Koff, tem uma presença talvez não, maior, né, em relação à do Romildo. Mas a gestão do Romildo, assim, ela é impressionante, porque ele transforma limão em limonada em várias situações, né? E também eu acho que a gente tem que colocar também que muitos jogadores de base que, né, custaram nada para o Grêmio praticamente viraram milhões de euros. Então, esses resultados são impressionantes. Que culmina, talvez culminará com o Marcelo Westerhoff está bancando aqui, tá? Romildo vai anunciar a compra da Arena nos próximos dias. Ele está bancando. É para ser em março, né? É para ser em março. Pelo menos é o que o Grêmio estuda internamente, fazer o anúncio da compra da Arena até março. Só que eu acho, assim, o Marcelo Caju não é um cara velho, tá? Ele vai entender onde eu quero chegar. Ele não é um cara velho. Ele é um cara que era muito guri, provavelmente, na época do Koff. E agora ele é um cara que está vivendo o futebol. Ele vive o futebol hoje. Então o Romildo, para ele, como torcedor do Grêmio, é tudo. Eu fico pensando no macro do Romildo e do Koff. É muito difícil. Acho que é bom pro Grêmio ter Koff e Romildo, entende? É muito difícil criar um patamar de maior ou menor, porque o Koff, ele quebrou essa barreira. O Grêmio não tinha ganhado a América, o Grêmio não tinha ganhado o mundo. O Koff quebra essa barreira. Não, e quebra a barreira no
futebol nacional. Isso. O COF era referência. É. O COF chegou a ser referência, tanto que depois Hoje- surgiu o Clube dos 13, onde Não, o ele Clube dos presidiu. 13, Hoje o Romildo, ele hoje tem o uma Romildo é uma envergadura referência nacional. também. Não é? Não, eu também, Não, sim, mas ele é que o COF teve um dado momento que Mas o o COF COF era teve uma o presença cara. maior, Era né? o cara no cenário do futebol nacional. E eu não acho que o Romildo não possa fazer isso. Eu acho que até pode. Eu até acho que as pessoas estão aí justamente para superar Perfeito. as situações. E o Romildo pode fazer isso, Já que eu mas tô, é difícil. Já que eu tô nessa categoria que tu excluísse, o Marcelo Caju, É que eu acho que tu pode Que ter categoria propriedade. é? Que categoria é? qual é a categoria que ele excluiu o Marcelo Caju? Não, eu acho que Qual é a Não, o Caju categoria não que tu excluiu acompanha. o Marcelo Caju? É a categoria DNA. velho. Então, Categoria DNA. eu posso Não, é que falar. eu acho que eu tu posso tá naquela falar- categoria dos que conseguiram ver o auge dos dois. Não, tudo bem. Eu consegui ver, e falando exclusivamente de Grêmio, eu consegui ver o também saudoso presidente Hélio Dourado, Perfeito, né, sem fazer dúvida. Perfeito, grande figura. toda O Olímpico, toda a o reforma do Olímpico, do Olímpico. Estádio Olímpico, no Olímpico Monumental. Eu vi o Grêmio conquistar o primeiro título nacional. Né? Aí depois eu vi o Fábio Koff também com tudo isso. Mas o que eu digo, por isso que eu fiz questão de frisar, o título, a conquista de títulos é muito importante. Tá? Agora, se eu pegar em termos de gestão, com toda a qualidade e qualificação que teve o Fábio Koff nas gestões, eu vejo que, em termos de gestão, o Romildo é superior. Em termos Posso de gestão, concordar. o Romildo é superior. Se vai conquistar os títulos e passar a ter, né, esse reconhecimento como maior presidente, não sei. Mas que a gestão do Romildo é uma gestão extraordinária em termos administrativo, financeiro e também em termos futebolísticos, eu não tenho dúvida. Eu acho que uma discussão que se assemelha com a do Internacional com o Giovanni Luigi, ali na questão do estádio, da remodelação do estádio, porque se discute bastante. Não, porque eu digo na gestão... Eu acho que essa aí é uma questão que a gente pode falar, que eu também conheço com razoável Sim, propriedade. porque o Giovanni, ele se discutiu muito que os resultados de campo não foram bons, em verdade, ele conquistou muitos campeonatos estaduais, mas não da envergadura que o Internacional estava acostumado, com kit Libertadores, Copa Sul-Americana, Mundial, mas ele conseguiu uma remodelação de um estádio onde o caminho estava ali meio travado, né? Ele passou prova de fogo, digamos, eu não venceu, mas eu não acho que quero é um entrar pouco menor. nessas histórias aí, onde tem as empreiteiras que estão envolvidas aí Sim, com perfeito. a Lava Jato e que são questões que, se a gente não pode comprovar, é difícil de falar. Tá? Agora, bom, não sei. Eu só colocaria como até hoje ninguém se deteve a buscar alguma coisa daquele ano do futebol 2005 no Brasil, lembram bem? Sim, sim. Do jeito que o Internacional foi garfiado, do jeito que o presidente do STJD deu um canetaço e anulou não sei quantos jogos do Corinthians, e o Corinthians tinha lá o Kia Jorabichan, né, que era representante do Russo, aquele que era dono dos passes dos argentinos, do Tevez e do Mascherano e tal. Como até hoje ninguém foi buscar isso aí, nenhuma autoridade foi buscar isso, também, né, a questão do estádio do Internacional, da entrada da empreiteira e tudo mais, é muito difícil. Eu acho que ninguém vai buscar, nenhuma autoridade vai buscar isso aí. E só mais um Por isso dado. que eu quero tangenciar esse assunto e tergiversar quando tem que falar dele. Só mais um dado a favor ainda do Romildo, né? Ele, se comprar, o Grêmio comprando, né, tudo em relação à arena, o que entra de receita e vem para o Grêmio depois com os grandes jogos que a Arena tem sediado, dá um fôlego a mais ainda em termos de futebol. Grandes jogos e grandes eventos que tem na jogos Arena. e eventos. Ou seja, se abre uma perspectiva enorme assim, em termos de dinheiro para o Grêmio. Ou seja, o Grêmio pode dar um outro up. Eu vou dar um exemplo até que, assim, vocês vão entender o parâmetro, né, do que eu quero comparar. Até não o patamar financeiro. Mas hoje o Palmeiras é literalmente o time que tem o maior poderio financeiro do Brasil. Só que não é só por causa da Crefisa. A Crefisa hoje é um grande patrocinador, é um grande investidor que o Palmeiras tem, mas para grandes contratações. Porque hoje o Palmeiras é um clube autossustentável, porque tem especialmente um bom planejamento de sócios, tem uma boa venda dos seus materiais que levam a marca do clube, tem o são estádio. licenciados, e tem um estádio.
tem um estádio que cedia grandes jogos, jogos de Libertadores, de campeonatos importantes, um time forte, que dá um retorno para o próprio clube. Se o Grêmio consegue ter um patamar, eu não digo de um grande investidor, de uma Crefisa que vai abrir os cofres assim para grandes contratações, mas o estádio que dá o próprio retorno, que hoje a Arena não dá, e que o Grêmio acaba até investindo, isso é muito importante. Vamos falar do Internacional em seguida, aí tem a reportagem do Pedro Oliveira, logo em seguida. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! É só você acessar o site do Sesc, ver os pacotes turísticos nacionais e internacionais que tem à disposição, ver o que se adequa melhor aí às suas finanças e você vai fazer uma belíssima viagem, toda ela estruturada, tá certo? Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Bom, falamos aqui sobre o Internacional, já, né, se tivesse um duelo hoje São Paulo Internacional, qual seria o placar, como é que estariam as duas equipes? E o Pedro Oliveira agora nos conta sobre esse começo que está sendo realmente ruim do Internacional. Começo de ano. Pedro. Depois de 3 jogos sem vitória e com início muito turbulento, o Internacional conseguiu vencer o Brasil de Pelotas para aliviar a pressão do torcedor. A gente sabia que tínhamos que conseguir uma vitória para nossa tranquilidade, mas aqui no vestiário não acontecia nada. A gente estava tranquilo, era o começo do ano, tínhamos que ajustar detalhes, sim, mas confiamos em nosso trabalho, que a gente vem fazendo dia a dia. E graças a Deus a vitória veio e pudimos conquistar os 3 pontos, que é importante para nós. Vitor Cuesta, antes do Inter, jogou grande parte da sua carreira no Independente da Argentina. Lá existe uma rivalidade muito forte com o Racing. E agora, com esta rivalidade tão grande entre Inter e Grêmio, será que o gringo já comparou a situação do tricolor, que começou melhor o Campeonato Gaúcho, com o Inter, que começou não tão bem assim? Bom, aqui a gente sabe como é a rivalidade, mas isso aí não significa nada, porque se tu pegar o ano passado, o Grêmio não tinha começado bem e acabou sendo campeão do Gauchão. Então, obviamente que nós pensamos em nós e sabemos que temos que melhorar para nosso melhor no começo do ano. Mas, enfim, agora estamos melhorando, melhoramos fisicamente, melhoramos no futebolístico também. Cuesta que o Inter começou mal, de fato todo mundo sabe. Mas, gringo, por quê? No jogo, hoje, futebol se decide por bola parada, detalhes mínimos que são muito importantes. Então, tem que entrar a cada jogo muito concentrado para fazer o melhor. Agora, Vitor Cuesta e Inter esperam mais uma vitória contra o Juventude no domingo para aliviar de vez a pressão e criar uma boa fase. O Internacional teve um alívio com essa vitória diante do Brasil, mas pega uma parada torta agora no domingo, que é o Juventude em Caxias do Sul. O Juventude, aliás, nesse final de programa, eu queria dar um toque na Copa do Brasil. O Juventude e Ipiranga começaram muito bem a Copa do Brasil. Isso. Os dois venceram, os dois estavam naquela situação que tu falaste, né? Se o pequeno que visita tem que vencer. O grande que visita tem que vencer. Que no caso, o Ipiranga foi o grande em relação ao Votuporanguense. Venceu por 1-0. Isso. Lá. E o Juventude foi o grande em relação ao Palmas. Ao Palmas. Isso. Tocantins. Mas esse jogo foi... Não foi no Rio de Janeiro esse jogo?
Não. Ou então o estádio de Palmas tem o mesmo nome? Newton Santos, é o mesmo nome. Newton Santos. Ontem eu fiquei confuso com isso. Não, Palmas de Tocantins. É o Palmas, sim, eu sabia que era Tocantins, mas aí eu vi estádio Newton Santos. Não, o nome é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. E quem fez o gol, né? Do Brian Juventude. Rodrigues. Ah, sim, o Brian. Foi o primeiro gol dele pelo Juventude. É que, na verdade, o estádio, o estádio Newton Santos se tornou Newton Santos, né? Sim. Porque era João Avelange o nome do estádio, né? Sim, E isso depois- no Rio de Janeiro. Isso. Esse é Newton Santos Agora, desde o seu início. por que o Newton Santos tem o estádio lá em Palmas é batizado, se nem quando o Newton Santos nasceu nem existia o Tocantins como estado ainda? sei. Deve ter algum parente, alguém Então, que ligado ao Newton Tem alguma Santos. história. Vou pesquisar isso aí. Bom, só passando Copa do Brasil, nós temos, além, né, do Juventude e do Ipiranga participando, a dupla Grenal entra depois, naquela fase das oitavas de final, quando entram os participantes da Libertadores, e entra mais o campeão da Copa Verde, da Norte e Nordeste. E da Série B. E da Série B. Tá. Nós temos São José e... São José e Chapecoense. Tá. No estádio do São José, agora na próxima quarta-feira, 7h15. E a gente tem em Santa Cruz, Avenida e Guarani, na próxima quarta-feira, 8h30 da noite. O jogo também acontecendo em Santa Cruz. Por isso até que o Avenida alega que possa jogar contra a equipe do Grêmio com time reserva. E tem o Brasil, né, contra o Tubarão também, né, nessa fase. Muito O bem. Tubarão que demitiu o treinador, né? O Silas não é mais o técnico do Tubarão. Demitiu aí no começo da semana. O jogo é em Tubarão daí, né? É em Tubarão. Sim, então o São José joga em Porto Alegre. O São José é o pequeno contra a Chape. Contra a E o Chape. Avenida é o pequeno contra o Guarani. E o Brasil é o grande contra o Tubarão. Tá, muito bem. Então, o Brasil pode empatar. Pode, os outros têm que ganhar. Tá, os outros têm que ganhar. O São José e o Avenida têm que vencer. Agora, sobre a questão que foi levantada anteriormente aqui... O Ipiranga pega o Fluminense, já está garantido. Sim. Né? Mas aí não é a mesma regra agora, né? Não. O mando é definido agora por sorteio. Pode jogar no Maracanã ou pode ser Mas não são dois jogos ainda. Não. É um jogo. Um jogo, empate e pênaltis. Certo. Isso aí. Depois, na outra fase, que passou O a ser dois jogos. Avenida, se passar, pega o Corinthians e a equipe do Juventude que passou ontem. Eu não tenho bem certeza do adversário, mas não é um adversário grande, famoso, como é também o Fluminense e o Corinthians. Agora não vai dar tempo de nos... Mas, com certeza, se essa dúvida fosse lançada mais alguém pelo meio do responderia. programa, alguém nos responderia aqui, com certeza. E ontem, nós já falamos, o Juazeiro foi, né, garfiado pela arbitragem, num pênalti inexistente a favor do Vasco, mas a gente sabe, eu falei da Conmebol, mas a CBF, então a gente tem que ter isso. Às vezes, eu digo sempre, porque eu não duvido da honestidade de ninguém que esteja envolvido na arbitragem, mas o condicionamento passa a ser tão grande, que a arbitragem às vezes não vê e às vezes vê. Né? Não por vontade. Mas eu digo assim, é pelo condicionamento, fica de uma tal maneira isso pairando em cima como se fosse uma nuvem no mundo do futebol e que termina influenciando. Não é nem questão de pressão, é a questão mesmo do maior e do menor. Quer dizer, é difícil isso, eu compreendo isso. Isso é humano até que isso aconteça. Claro que a gente tem que procurar não se deixar influenciar. Para que haja mas uma justiça, né? Só para não deixar fazer um destaque, Rogério. Prejudicado sempre. Sei que o programa está acabando, mas é porque essa semana a gente bateu muito na Seleção Brasileira Sub-20, que joga hoje contra o Equador, 8h30, mas só para não deixar destacar, que eu acho que não há só problemas no futebol brasileiro, também há algumas soluções. Ontem, Real Madrid 1, Barcelona 1, e os melhores jogadores em campo, curiosamente, brasileiros. Vinícius Júnior no Real Madrid e o Arthur Barcelona. E com um gol do outro brasileiro, o Malcom. Malcom, ex-Corinthians. Ainda o Marcelo jogou, o Casemiro ficou no banco, mas pelo menos jogadores brasileiros se destacando no futebol da Europa. Sobre o Sub-20, o Sérgio Luiz Rite Moreira lembra justamente isso e diz que é a despedida do torneio. Se vencer hoje, tem que empatar contra a Argentina. Se empatar hoje tem que vencer a Argentina. Equador. E o Marcelo Westerhoff, o Marcelo Caju, está te agradecendo, tá?
porque ele disse, não, eu vi o Grêmio campeão do mundo, né? E obrigado pelo novo, que fizesse referência. Mas ele devia ser guri, né? Muito bem. Meus amigos, fiquem agora na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Muito obrigado pela sua audiência e a sua participação. Até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.